Bom dia, crianças lindas! Eu sou a tia Catiane e hoje vamos estar juntos aprendendo mais sobre a armadura de Deus. Vocês ainda lembram qual é a parte da armadura que nós já estamos estudando? Muito bem, é o escudo da fé. Mas antes de continuarmos, vamos louvar ao nosso Senhor. Eu sou um soldado de Cristo. Vou marchar sem desanimar. A palavra obedecer. Nele eu sou forte e corajoso. Eu tenho a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça. Eu tenho o cinturão da verdade e as sandálias do Evangelho. Eu tenho a armadura de Deus, eu tenho a armadura de Deus. Vamos continuar aprendendo sobre o escudo da fé. Mas antes, eu quero saber o que vem na sua mente quando você ouve a palavra fé. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, e saber o que Deus nos ensina sobre a fé. Peça a ajuda de um adulto, tá bom? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas e o que isso significa? Que ter fé é acreditar que algo é verdade, mesmo que não consigamos ver. Vamos ver como é que isso funciona? Agora vamos fazer uma experiência. Primeiro, quero que vejam esta folha e me digam se tem algo escrito. Não tem nada escrito? Tem certeza? Olha de novo. E se eu disser que tem algo escrito nessa folha? É verdade! Tem um escudo e a palavra fé escrita nele. Não acredita? Pergunta para sua mãe. Ela vai dizer que eu estou falando a verdade. Sabe por quê? Mesmo sem ver nada, ela acredita em mim. Ela me conhece, ela sabe que eu não vou mentir para vocês. Agora, vamos ver se é verdade mesmo? Agora nós vamos terminar nossa experiência. Tá vendo a folha que não tinha nada escrito? Vocês não conseguem ver, mas acreditam que tem algo, porque vocês acreditam na palavra da mãe de vocês. Vamos usar esse caderno como apoio e vamos usar um ferro bem quente. E vamos ver se vai começar a aparecer alguma coisa. Olha! Estão vendo? Tem mesmo um escudo e a palavra fé, não é? Eu estava falando a verdade, viram? Crianças, lembrem que ter fé é ter certeza de uma coisa que a gente não vê, mas que existe de verdade. Lá no livro de Hebreus, nós podemos ver muitos exemplos de pessoas que tiveram fé e onde nós também usamos a nossa fé. Por exemplo, é pela fé que entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus, que tudo que vemos veio do que não vemos. Também foi através de sua fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício excelente, melhor do que o do seu irmão Caim. E vocês já ouviram falar sobre Noé? Pois é, Noé era um homem que temia a Deus. E ele teve muita fé e construiu a arca, assim como o Senhor mandou, e salvou a sua família e vários animais do grande dilúvio. Sabem o que Abraão fez? Ele tinha tanta fé em Deus que ele obedeceu. Ele saiu de sua casa com sua família e partiu,
mesmo sem saber para onde iam. A Bíblia nos conta que todas essas pessoas e outras mais confiaram em Deus e tiveram experiências incríveis. Sabem por que elas confiaram em Deus? Porque elas conheciam Deus, elas eram próximas de Deus. Nós não confiamos em estranhos, confiamos? Confiamos em quem não conhecemos? Não. Mas em Deus nós podemos confiar. Por quê? Porque nós sabemos quem Ele é e o que Ele faz por nós. Você consegue pensar nas qualidades de Deus que nos faz ter fé e confiar nele? Vamos pensar? Vamos conferir algumas? Deus nunca falha. Deus não pode mentir. Deus cumpre tudo o que promete. Deus é poderoso. Deus não muda. Deus é perfeito. Agora é a sua vez. Vá com os seus familiares. Peça para cada um falar uma qualidade que ele encontra em Deus e que faz com que ele confie. Turminha, muitas vezes nós duvidamos. Nós não confiamos nas promessas do Senhor. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele estava preso por pregar o Evangelho, ele escreveu para os crentes que moravam em várias outras cidades. E quando ele escreveu para os que moravam em Éfeso, ele falou sobre o escudo da fé. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia que mesmo sendo crente, muitas vezes ainda duvidamos de Deus e de suas promessas. Mas quando temos fé, quando confiamos em Deus, nós estamos protegidos, assim como o soldado com o seu escudo. Vamos lembrar de um bom exemplo que encontramos na Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo do 35 ao 38. Peça a ajuda de um adulto para ler com você. É a história onde Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram, assim como estavam, no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Pois é, crianças, os discípulos já tinham visto o grande poder de Jesus várias vezes, mas naquele momento, quando estavam assustados, eles só conseguiam pensar: por que Jesus continua dormindo? Será que ele não liga para nós? Por que Jesus não acorda e vem nos ajudar? Nós vamos morrer! Eles estavam com tanto medo que duvidaram do poder e do amor de Jesus. Agora, vamos continuar lendo para saber o que aconteceu. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Viram, crianças? Quando Jesus perguntou por que eles não tinham fé, eles não conseguiram nem responder, porque eles estavam ainda com mais medo do que antes. Mas não era medo da tempestade, e sim do grande poder de Deus. Turminha, quando nós não usamos o escudo da fé, nós ficamos rodeados de dúvidas e de medo, e nós esquecemos de acreditar em Deus. Por isso, devemos sempre usar o escudo da fé e crer nas promessas do Senhor, porque Ele, o nosso Senhor, diz em sua palavra que pela fé em Jesus nós temos salvação. Ele diz que nada pode nos afastar dele, que somos perdoados pelos nossos pecados.
e que temos a vida eterna ao lado dele. Na Bíblia, nós encontramos diversas passagens que mostram como temos pouca fé, ou uma fé tão fraquinha que não conseguimos acreditar no que para nós parece impossível. Então vamos ver 2 exemplos que encontramos aqui na Bíblia, tá bom? Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 17, e ver uma passagem que conta que Jesus havia dado autoridade aos seus discípulos para que eles pudessem curar em seu nome. Mas, certa vez, os discípulos não conseguiram ajudar um jovem rapaz que os procurou. Então, eles foram até Jesus para perguntar o porquê. Por que não haviam conseguido? Então, vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 20, e vamos ler qual foi a resposta de Jesus. Peça a ajuda de um adulto para abrir e ler com você. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Isso quer dizer que nossa fé é tão pequenininha, menor que um grãozinho de mostarda. É como se nem acreditássemos em Deus. Agora vamos ver o segundo exemplo, que é um ótimo exemplo de fé e que encontramos lá no livro de 1 Reis. Na época em que um povo adorava a um deus pagão chamado Baal. Ele era conhecido por ser o deus da vida e da fertilidade. A Bíblia nos conta que em certo tempo, Elias, que era um homem temente a Deus, ele orou ao Senhor com fé para que não chovesse por longo tempo. E ele avisou ao povo que passariam por anos de seca, para que eles pudessem entender que não existe outro Deus senão o Senhor, único e verdadeiro Deus. Mas ninguém acreditava. Então, Deus ouviu a oração de Elias e foram anos de seca e privações. Então, em um outro momento, Elias tornou a orar ao Senhor, pedindo com muita fé que lhe trouxesse chuva. E Deus lhe atendeu novamente, e o céu se encheu de nuvens e choveu muito. Crianças, viram? É assim que deve ser a nossa fé. Mesmo que pareça impossível, devemos acreditar em Deus e saber que, se for da vontade do Senhor, nada é impossível. Então, agora vamos fortalecer a nossa fé em uma linda oração ao nosso Deus, único e verdadeiro. Papai do céu, muito obrigado. Obrigado que esse dia foi muito legal. A nossa vida vai ser muito legal. Obrigado. Eu quero que no domingo a gente vá para a igreja. No nome de Jesus. Amém. Agora que nós já oramos, que nós estamos pertinho de Deus, vamos lá falar o nosso versículo que nós já aprendemos? Se não aprendeu, pede ajuda do papai e da mamãe. Fala todo dia um pouquinho, que vai ficar mais fácil. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Muito bem! Efésios 6:13. Muito bem! Eu falei muito alto. Que lindo! Deus fica tão feliz quando nós estudamos a sua palavra. Agora, para terminar esse nosso encontro, vamos lá fazer a nossa atividade? Na atividade de hoje, nós vamos fazer o nosso escudo. Peça ajuda para recortar e pegue uma cor de um lápis bem legal e pinte do seu jeito. Depois de pintar, peça ajuda de um adulto para colar.
Você pode pegar cola bastão ou cola líquida. Vai passar na parte de trás do escudo, escolher o local e é só colar. E o nosso soldadinho já vai estar protegido com o escudo da fé.